noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre cada um de nós nessa noite. Estou aqui com muita alegria de estarmos novamente juntos em um propósito nobre de adquirirmos sabedoria, conhecimento e poder em nome do Senhor Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos nas Escrituras e no Novo Testamento. Nesta noite, o propósito de estarmos juntos é de subirmos mais um degrau no aperfeiçoamento dos santos, ou seja, nós estaremos melhores hoje do que ontem, porque mais um degrau na escala do sucesso nós estamos subindo. Então, o propósito é o aperfeiçoamento, é a transformação. Em uma suma, seria deixar de sermos aquilo que éramos para sermos mais próximos da imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós deixamos aquilo que éramos no passado para vivermos uma nova vida em Jesus Cristo, nós então estamos submetidos a esta escala de aperfeiçoamento constante. E ela vem a partir do momento em que nós compreendemos os segredos das Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus nos deu um excelente conselho de examinarmos as Escrituras. Então, quando nós fazemos o exame, nós conseguimos detectar virtudes poderosas nas entrelinhas dos versículos. Por isso é muito importante nós estarmos sempre juntos com esse objetivo, com a nossa mente focada em conhecer os segredos e os mistérios do Reino de Deus, porque isto na matriz divina vai ser interpretado como uma boa vontade, e Deus há de efetuar em nós tanto o querer como realizar, segundo exatamente esta boa vontade que eu acabei de lhes dizer. E nesta noite, o nosso tema é o seguinte: conhecendo a si mesmo. Por que este tema? Porque esse tema ele vai nos trazer o conhecimento daquilo que está acontecendo no nosso universo interior. Isso é importante para que nós saibamos como lidar com cada uma dessas barreiras que muitas vezes têm nos impedido de viver uma vida de sucesso. E eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã, você tem o sonho de ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E isso é possível sim, basta nós dedicarmos com foco, com concentração em cima dos ensinamentos de Deus através da Bíblia. Então, a Bíblia para nós é um manual de instruções. Nos ensina como nós devemos manusear as informações científicas, as informações psíquicas, as informações arqueológicas, paleontológicas e todas as informações que são importantes. Nós temos então uma base, as Escrituras, e ali nós confrontamos as informações e ali nós sabemos se aquilo procede ou não procede, se devemos reter ou se não devemos reter. Por isso que é bom nós conhecermos os segredos das Escrituras. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo nos chama tanta atenção? Porque ele foi um homem que passou por um grande processo de transformação. Ele era os extremos. Por quê? Porque antes dele conhecer o Senhor Jesus, ele então era o próprio perseguidor da igreja. Ele eliminava os cristãos em nome da sua religião, em nome das suas tradições religiosas. Então ele eliminava os cristãos. Então aqueles que não estavam consoantes com as suas doutrinas ortodoxas, ele então as eliminava, julgando estar fazendo o que era certo. Por isso eu sempre digo nas minhas palestras os perigos das tradições religiosas, porque elas nos levam
as atitudes mais insanas e mais afrontosas ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva a fazer coisas tão incríveis, para não dizer outras coisas, que ficamos fora do reino de Deus se a praticarmos. Por isso que é importante nós deixarmos todo tipo sequer de tradição religiosa e adotarmos o sistema de seguir intensamente os segredos das Escrituras. E nessa noite, falando um pouco do apóstolo Paulo, eu vou estar contando aqui onde ele nasceu, como foi que surgiu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia, provavelmente no ano 5 da era cristã, filho de judeus que gozavam dos privilégios da cidadania romana. Recebeu 2 nomes, Saulo como hebreu e Paulo como romano. Seu pai era membro da seita dos fariseus, uma das mais ortodoxas seitas judaicas. Ainda adolescente, foi para Jerusalém estudar as Escrituras e a lei oral, deduzida da lei de Moisés, transmitida verbalmente de uma geração para outra e que regulava a vida cotidiana dos fariseus. Então nós podemos observar aqui que estas tradições religiosas, a qual Paulo era totalmente submisso, ela regulava a vida cotidiana dos fariseus, ou seja, ela doutrinava. Então eles não poderiam sair sequer um fio de cabelo fora daquela doutrina rigorosa ortodoxa judaica. E essa doutrina, eu quero lembrar os irmãos, que é a doutrina que o Senhor Jesus estava refutando, ou seja, ele condenou. Ele dizia o quê? Ai de vós, escribas e fariseus, porque ficam na porta do reino de Deus, não entram e não deixam ninguém entrar. Então, em todo tempo ele citava raça de víboras, hipócritas. Por quê? Porque essa tradição era uma tradição tão perigosa que ele, em um dos seus versículos nos evangelhos, disse assim: e vocês negligenciam os mandamentos de Deus com as vossas tradições. Então, a tradição chegou a um ponto tão terrível que ela estava ocupando um lugar acima dos mandamentos de Deus. Então, quando na verdade uma das cláusulas da lei de Moisés, que dizia assim, que aquele que maldisser o seu pai e a sua mãe será digno de morte, aí os fariseus diziam, é corban, ou seja, é oferta no altar. Então, havia uma discrepância muito grande da linha das tradições que eles seguiam ali nessa religião ortodoxa judaica para as verdades de Deus. Então era uma linha muito diferente. Então eles não estavam fundamentados nas Escrituras, eles estavam fundamentados nos seus desejos, nas suas vontades que foram sendo gerados e com o objetivo de doutrinar geração após geração. E Paulo nasceu no meio desse tefilim, vamos dizer assim, um tefilim negativo, um tefilim que estava, na verdade, distorcendo as verdades de Deus, com aquelas repetições insanas, as quais os judeus praticavam, achando em todo o tempo e toda hora que estavam, em verdade, servindo ao Deus vivo. E Paulo, por ser um perseguidor da igreja, ele estava então obcecado, ele estava obstinado nessa religião, nessa tradição, a qual ele sofreu uma transformação muito grande após ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, nós devemos estudá-lo porque ele passou por uma transformação muito grandiosa. Ele conseguiu abandonar totalmente aquelas tradições religiosas tão terríveis que estavam escravizando a vida dele no erro. E muito interessante que em uma das suas cartas, quando ele enviou uma carta aos Gálatas, ali no capítulo 5, no versículo de número 17, ele cita então
algo muito incrível que acontece dentro daqueles que querem passar por essa transformação. Existe algo que nós precisamos ter consciência disso. Está aqui, talvez você já leu várias vezes, mas agora nós vamos procurar entender claramente. Então vamos ler aqui Gálatas 5, tá? Gálatas 5, versículo de número 17. Diz assim: porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, quando acontece essa guerra, ou seja, o espírito está firmando dentro de você uma verdade, mas existe uma outra força chamada carne que está firmando algo que não tem fundamento nas Escrituras, assim como estava dentro de Paulo. Então aquela religião ortodoxa confrontava as verdades de Deus no momento em que ele estava passando pelo processo de transformação. E isso acontece na vida de todos nós quando estamos ali começando, galgando uma oportunidade de transformação no reino de Deus. Esta guerra, então, que acontece, é uma guerra como se existisse duas vontades, uma vontade maligna e uma vontade benigna, e elas estão sempre conflitando dentro de nós. E enquanto esta guerra está acontecendo, nós não vamos conseguir fazer aquilo que seja do nosso querer. Por exemplo, você tem objetivos na vida. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter um trabalho, eu quero construir uma casa grande, eu quero fazer uma faculdade, eu quero constituir família. Então, todos nós temos muitos objetivos e sonhos que são benignos, são sonhos de Deus. E na verdade, quando está acontecendo esta guerra entre a carne e o espírito, então existe a perda do foco. Que aqui Paulo está dizendo, olha só, eles se opõem um ao outro, então, quer dizer, eles se opõem um ao outro, está acontecendo essa guerra, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, enquanto houver essa guerra, você não vai alcançar o teu objetivo, porque você está ali andando entre a linha do bem e do mal, não sabe ainda o que quer. O Espírito te diz, olha, é verdade, você deve seguir a Deus, você deve passar por uma renovação mental, assim como está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, é verdade. Mas em contrapartida, pode haver outros pensamentos dizendo, você vai cair nessa, você vai investir a sua vida, e se isso não for verdade, lá na frente você vai passar por uma decepção, todo mundo vai zombar. Os seus familiares que hoje estão dizendo para você não ir, eles vão dizer lá na frente, está vendo? Eu não disse que era para você não seguir essas coisas da Bíblia? Então, o que vai acontecer com você? Você vai ficar ali cocheando entre dois senhores. Lembra quando Elias disse, até quando cocheareis? Ou seja, até quando vocês estarão em processo de decisão entre dois senhores? Se é Baal, Baal, então vá. Se é o Senhor, então segui-o. Mas precisa haver uma definição. Porque enquanto o ser humano está no processo entre dois senhores, entre dois caminhos, entre duas forças, ele não está em condições de alçar nenhum objetivo de sucesso através do processo do desenvolvimento das Escrituras, porque ele está em conflito interno. Mas eu não estou dizendo isso, caso você esteja passando por isso, não para que você fique triste, muito pelo contrário. Mas eu quero mostrar a toda a igreja que o apóstolo Paulo também passou por esse conflito. Isso é normal, isso acontece. Por que isso acontece? Porque nós vivemos durante muitos anos das nossas vidas recebendo informações, às vezes puramente religiosas,
em nome de Cristo, mas as informações eram religiosas. Ou então nós vivemos debaixo de outras informações, de outras religiões, ou talvez até mesmo do ateísmo. Ah, não, minha família nunca acreditou em nada, eu também sou assim, e é assim que eu vou. E estas informações, elas chegaram ao ponto de serem gravadas no subconsciente. E quando elas são gravadas na mente subconsciente, ela começa então a trabalhar a sua vida na matriz divina em cima daquilo que você tem gravado lá. Então nós sabemos que nós temos 95% das nossas vidas, elas são dirigidas pela mente subconsciente e os 5% pela mente consciente. Então, se a gravação que está lá na mente subconsciente é negativa, é uma informação que não tem procedência nas escrituras, quando você vai entrar com uma informação nova, então a mente subconsciente ela vai proporcionar uma defesa, porque ela está recebendo algo que está diferente do que está gravado nela. Então começam-se as reações e esta guerra interna entre a carne e o espírito. Então a carne, nós compreendemos que são exatamente essas vontades que não se alinham com as escrituras. E o espírito são exatamente as coisas que estão escritas. Então o espírito aqui, nesse versículo, ele está com o E maiúsculo, ou seja, esse aqui é o Espírito Santo. Então ele está ali batalhando, lançando informações, te incentivando que o caminho é este. Mas em contrapartida, a vontade da carne também está incentivando que o caminho não é este, é o dela. Então é o momento em que nós precisamos cravar a espada da decisão. Nós precisamos definir. Por isso que nós precisamos conhecer este momento de conflito dentro de nós. Quando nós reconhecemos que existe essa guerra, então isto nos favorece, porque vai alterar o nosso estado de consciência, porque você vai raciocinar em cima. Você vai dizer, olha, é verdade, isso acontece dentro de mim. Então eu preciso me definir. Eu preciso me decidir diante de Baal ou do Senhor. Ou seja, Baal representa a vontade da carne, do mundo, dos pensamentos, as coisas que não têm nada a ver com as verdades de Deus. E o Espírito Santo é o representante legal das Escrituras Sagradas. Então, aonde nós devemos firmar os nossos pés? Basta lembrar acerca daquela metáfora que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para nós nos teus evangelhos. Ele diz que o homem prudente é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e as tempestades e bateram contra aquela casa e ela não caiu. Por que que este homem é prudente? Porque é o homem que ouve as minhas palavras e a pratica. Então isso é um incentivo. Agora, já o homem que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, ele é semelhante, segundo a metáfora do Senhor Jesus Cristo, a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades e as chuvas fortes, bateram contra aquela casa e grande foi a ruína. Nós temos ali uma narrativa direta da boca de Deus. Então, ela merece o seu devido respeito. Porque o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ele é comprovado na história, na arqueologia. Então, nós sabemos que é verdade. E o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós acerca de toda a verdade. E nós sabemos intrinsecamente que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala, nós temos que dar crédito. Por que que nós damos crédito? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Porque diz as Escrituras, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Se nós formos analisar os acontecimentos históricos, as profecias de Jesus, ou seja, a destruição de Jerusalém, tudo aconteceu conforme a tua palavra. Então, nessa analogia, nós devemos dar crédito em cima do que ele disse.
Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E nessa noite, nós temos que analisar então que a palavra de Deus, ela merece o crédito, porque ela está amparada pelos estudos históricos, arqueológicos, paleontológicos. São vários estudos que comprovam a existência do Senhor Jesus. Existem outros que tentam invalidá-lo, mas a verdade sempre prevalece. E baseado em todos os fatos, nas Escrituras, no poder de Deus, no poder de expulsar os demônios, no poder do batismo com o Espírito Santo, em muitas coisas que acontecem no reino de Deus, nós temos que dar crédito a essa palavra, porque ela tem o poder de transformar as nossas vidas para melhor. Em momento algum, os conselhos que estão escritos aqui podem nos causar dano. Muito pelo contrário. Já foi comprovado em estudos que as pessoas que estavam lendo a Bíblia, eles tinham uma capacidade intelectual superior. Ou seja, as sinapses eram sinapses de qualidade. A psique estava processando as informações com mais eficiência. Então nós temos vários fatores científicos e até mesmo na física quântica que comprovam que a palavra de Deus ela é benéfica. Então, mediante a todas essas informações, o conselho que eu venho dar a você, meu irmão e minha irmã, é que você relaxe, confie na palavra de Deus. Procure raciocinar, procure mais informações que vão alimentar a sua convicção. E isso vai melhorar o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E baseado nessa verdade, então, nós sabemos que existe essa guerra que Paulo está citando aqui no livro de Gálatas. E essa guerra vai tirar o teu foco. Então nós precisamos definir logo. Nós precisamos pisar firme e entender que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nós entendemos que o Senhor Jesus é o nosso tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele ocupa todos os tempos. Ele está presente em todos os lugares. E nós sabemos que Ele e o Pai são um. E Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, este que está nos mostrando a verdade acerca da palavra de Deus. Mas voltando aqui ao contexto do apóstolo Paulo, ele também passou por esse processo. Em um determinado trecho lá da sua carta que ele escreveu aos Romanos, ali na referência do capítulo 7, depois do versículo de número 14, lá ele diz algo muito interessante, que estava acontecendo dentro dele exatamente essa batalha. Todos passam por isso. Não fique triste, porque segundo a tua boa vontade e o teu esforço, você vai sair deste conflito interno. E ele diz assim lá no versículo de número 14, porque bem compreendemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto, este faço. Porque no tocante ao homem interior, até tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então, neste dilema de Paulo, que ele passa ali então no capítulo de número 7 de Romanos, nós podemos perceber que ele está narrando ali uma guerra, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Então, ele sabe que ele precisa fazer o bem, mas ele não consegue. Existe uma guerra dentro dele, que é o mal lutando com o bem, e aquilo fica acontecendo o tempo todo, até que ele declara a sua libertação, lá no primeiro versículo do capítulo de número 8 de Romanos, onde ele diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando ele disse esse versículo abençoado, então cai por terra toda aquele dilema, toda a condenação, acusação,
Porque no processo dessa guerra vem as acusações também. Que isso? Quem é você? Agora você vai servir a Deus? Você fez tudo aquilo no passado, agora você quer servir a Deus? Então tem toda uma condenação, tem toda uma luta. Esse dilema acaba porque você está se esforçando para ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Isso tem que acabar. Isso tem que parar. Por isso que nós falamos então nas palestras anteriores sobre os tefilins, sobre a forma de você passar por aquela renovação mental que o apóstolo Paulo falou lá na sua carta de Romanos. Ele diz o seguinte, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente, ela pode passar por uma renovação. Se fôssemos falar então de uma forma mais técnica na física quântica, seria uma reprogramação mental, ou seja, as informações que estão dirigindo a vida, ou seja, conforme acontecia na vida de Paulo, eu até citei aqui no relato que esta doutrina, o que ela fazia? Ela regulava a vida cotidiana dos fariseus. Então, esta programação, estas informações que programam a mente com o propósito de regular a vida naquela doutrina, elas podem ser mudadas. Esta é a novidade. Este é o momento de você se alegrar no Senhor Jesus Cristo. É que você pode ser regravado. Aquelas informações negativas que te aprisionaram durante muitos e muitos anos no sofrimento, na tristeza e nas frustrações, elas podem ser removidas à medida que você entra com informações novas sobre o reino de Deus. É onde eu falei do conselho do Senhor através dos tefilins, que os tefilins são o flectério. O flectério é, na verdade, um recorte, um pedaço das Escrituras, onde o Senhor diz o seguinte: tu inculcarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Enquanto vocês estiverem andando na mesa, à noite, pela manhã, então você deve inculcar, ou seja, repetir. Então vai haver uma repetição. Já ali, eu até falei na palestra anterior, eu vou citar novamente, porque eu sei que às vezes você vai acessar lá, já perde o que você estava pensando. Então eu vou falar novamente o outro conselho de Josué, lá no capítulo de número 1, no versículo de número 8. Ele disse: não cesses de falar do livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Então, nesse conselho que Josué está passando, é exatamente o tefilim. Ou seja, você vai meditar neste livro, nesses princípios que estão escritos, e você vai começar a inculcar, então, uma nova vida. E nos tefilins que você vai fazer, vai se autoafirmar, você vai dizer: eu sou uma bênção. Eu sou nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Eu sou a abundância, eu sou a riqueza, eu sou o sucesso. Tudo que eu coloco as mãos prospera, porque eu sou abençoado por Deus. E você vai viver aquela vida de amor que eu passei também lá sobre o livro de Isaías. Então tudo forma uma informação holística, ou melhor dizendo, uma informação universal, onde a prática desses princípios vai proporcionar um retorno na matriz divina favorável à sua vida. Então basta alinhar. Lembra na palestra sem ser a passada, a retrasada, onde eu falei o seguinte, que a distância que você tem dos pilares do universo, que são as leis de Deus, é exatamente o tamanho do caos que você vive. Agora, quanto maior for a sua proximidade para a lei de Deus,
maior vai ser a vida pacífica, abençoada e de sucesso que você vai levar. Então, você que vai regular a distância entre os princípios que regem todo o universo, para que a tua vida seja harmoniosa. Então, o caos é exatamente a distância da verdade. Então, se eu vivo outras coisas, outros princípios, outras tradições, automaticamente a minha vida ela se torna um caos. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele deixou aquela vida caótica que ele estava vivendo, aquela vida onde ele estava sendo um homicida, achando que estava fazendo o que era certo. Olha como que a tradição religiosa, ela tirou ali o amor, né? Então nós tínhamos lá, qual é o jejum que eu espero de vocês? É que vocês desatem os laços da malignidade, tirem a opressão sobre a vida do pobre, dê pão ao faminto, dê roupa àquele que está nu, dê teto àquele que está desabrigado. Este que é o jejum que eu espero de vocês. Então, os conselhos de Isaías eles foram totalmente distorcidos a tal ponto que quem não estava dentro da doutrina ortodoxa judaica era digno de morte. Tanto é que Paulo foi o responsável pela morte de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha uma oratória divina abençoada, onde ele fez um discurso perante autoridades, que foi um fenômeno. Aí, o que acontece? Paulo foi lá para executá-lo, para tirar a vida dele, porque aquilo para Paulo era o certo. Então, veja o nível que Paulo chegou de cegueira e de desvio da verdade. E para ele estava servindo a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. As tradições elas distorcem a verdade e transformam pessoas até em homicidas. Aqui nós temos o relato bíblico do apóstolo Paulo. Continuando aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: viver para si mesmo é viver sem sentido. Os planos falham e o futuro sempre é incerto. O que nós temos que entender é que, apesar da nossa vida ter sido entregue às nossas decisões, nós não devemos viver as nossas decisões baseadas no nosso ego ou nas nossas tradições, porque você vai caminhar sobre areia movediça. Por que tudo na vida dos religiosos e daqueles que levam uma vida fora dos princípios de Deus, ela é incerta? Às vezes parece que a pessoa vai e de repente acontece uma coisa e ela perde tudo. Às vezes ela acha que vai e de repente vem uma doença e aquela pessoa está condenada ali a viver acamada sobre remédios. Então tem sempre algo dando errado na vida das pessoas e elas não conseguem ver isso, porque o Deus desta era cegou o entendimento de muitos para que não resplandecesse a luz do Evangelho, ou seja, a luz das boas notícias acerca das Escrituras. Então, esta coisa, ela acontece porque nós estamos vivendo aquilo que nós achamos que é certo. Então, o melhor momento, a melhor decisão nesse momento de conflito é nós abandonarmos aquilo que achamos e vamos viver aquilo que verdadeiramente funciona. Porque são opções testáveis. Nós podemos testar. Quando nós passamos a viver o amor altruísta, por exemplo, nós começamos a ajudar pessoas, a gente começa a ver que aquilo retorna. Eu ensinei isso para os meus filhos, eles começaram também a ajudar pessoas e perceberam que verdadeiramente portas se abrem. Eles alcançam favores do Senhor por eles ajudarem pessoas sem esperar nada de volta. Porque se você empresta esperando receber, disse o Senhor Jesus, que vantagem tem nessa atitude? Os gentios também fazem desse mesmo jeito. Então, quando nós praticamos o amor altruísta, nós observamos o retorno. E o amor altruísta é um princípio das Escrituras. Então, nós podemos testar os princípios e ver os resultados. Nós temos que ter uma mente, como a mente de um cientista, ali operando
ali no seu laboratório, usando os tubos de ensaio, fazendo os seus experimentos e anotando as reações. Então eu tinha a esperança que esse elemento misturado com esse tivesse tal reação, mas não teve. Então ele anota. Ou se a reação foi pequena ou se ela foi grande, em tudo ele cria suas anotações. E nós temos que ter essa mesma mente. Nós precisamos gravar, anotar. Puxa vida, depois que eu comecei a abençoar os outros, amar o meu próximo, eu percebi que minha vida ficou muito mais leve. Então isto são testes no seu laboratório espiritual. Você pode praticar e deve investir. Invista no amor. Você não vai ser decepcionado. Então nós devemos largar o nosso ego. Como? Nós vamos agora para a carta de Paulo aos Coríntios. Ou melhor dizendo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ali no versículo de número 14 e o de número 15. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Diz assim a Bíblia: Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Esta passagem aqui na carta de Paulo aos Coríntios está mostrando um segredo muito grande na morte e na ressurreição de Cristo. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Nós ficamos constrangidos como que o Senhor Jesus nos amou tanto. Porque ele sempre soube do Calvário. Então ele sabia que, criando o homem, teria que passar pelo Calvário. E ele continua a sua obra da criação e passa por um período de grande humilhação por aqueles serezinhos tão pequenininhos no planeta Terra que os humilharam, não fizeram caso dele, ele era desprezado. O seu nascimento já foi uma humilhação, porque ele nasceu numa manjedoura, um lugar de colocar ração para o gado se alimentar. Então ele nasceu na manjedoura. E ali ele foi crescendo, e o profeta Isaías, contando lá antes dele nascer, já estava sendo usado pelo Espírito Santo, falando como seria a reação das pessoas com o Senhor Jesus. Então ele era desprezado, dele eles não faziam caso, e que através através do castigo que estava sobre ele, sobreveio a nossa paz. Então nós entendemos aqui que é um amor que nos constrange. Quem tem amor maior que esse, disse Jesus, de dar a sua vida em favor dos seus amigos? Então, esse grande amor com que ele nos amou é um amor sobrenatural. Então ele vem exatamente com o propósito de morrer. Morrer colhendo todas as consequências dos nossos pecados. Ou seja, tudo o que nós poderíamos fazer, que nos trariam o retorno da morte, ele colheu sobre si. Então o castigo que estava sobre ele é o castigo que nos trouxe a paz. E pelas suas feridas fomos sarados. Então nós entendemos que nós precisamos ter uma convicção, que está aqui no versículo número 14, de que um morreu por todos, logo todos morreram. Como que funciona essa morte? Porque um morreu por todos, e depois diz que todos morreram. Como funciona a morte de todos? Funciona da seguinte forma: tudo aquilo que nos era prejudicial foi removido inteiramente e encravado na cruz.
Aqueles golpes que ele sofreu, aqueles chicotes romanos com aquele pedaço de osso com uma garra na ponta, em forma de garra, que quando chicotearam o corpo dele, ele estava ali quitando os nossos pecados. Cada golpe daquele ali era um golpe sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, dando-nos oportunidade pela convicção de que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quando nós temos essa convicção de que aquelas feridas eram para nós e ele nos substituiu, tomando o lugar de culpado, sendo desprezado pelo Pai por aquele momento, o Pai não olhou para ele porque ele assumiu como culpado para pagar em nosso lugar. Então, aqueles golpes e aquelas feridas destruíram as forças que eram contrárias às nossas vidas. Esta consciência é algo que você tem que colocar no seu tefilim e entender que o teu fracasso foi golpeado, a tua doença foi golpeada, o teu trauma, a tua tristeza, a tua angústia e todo o teu sofrimento, ele foi golpeado no corpo de Cristo, porque ele pagou. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, e as pessoas que não estão nem aí para ele? Elas não estão nem aí para ele, mas ele se preocupou com todas as pessoas. A salvação é para todas as pessoas do mundo, mas nem todas as pessoas do mundo querem a salvação. Elas possuem o livre-arbítrio e usam de acordo com o seu bem-querer. Então, quando ele nos substituiu, e nós então provocamos essa consciência convicta, aqui Paulo ele foi muito enfático, veja bem, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos. Então nós somos convencidos a sermos convictos. Porque se eu sou convencido, significa que eu fui vencido acerca desse novo estilo de vida. Então eu fui convencido, agora estou convicto. Realmente é verdade, eles me convenceram. Então, na verdade, o Espírito Santo nos convenceu. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo golpeou, usando o teu corpo como culpado, tudo aquilo que nos prejudica. E o nosso sucesso, ele se dá à medida que a nossa convicção ela é aumentada acerca do Calvário. Quando nós entendemos que todo o mal que nos aflige foi destruído com aqueles golpes, foi pago, então ele não tem mais poder legal sobre as nossas vidas, porque ele foi culpado. Se ele pagou a conta, então eu não devo mais nada. A conta já foi paga. Mas por que eu não estou vivendo então a plenitude, Pastor Wagner? É porque você não está plenamente convencido da obra do Calvário. Então, à medida que você vai tendo as experiências com amor altruísta, com os princípios das Escrituras, você vai testando insights de transformação na sua vida. Você vai começar a perceber que sua vida está diferente. Aí, quando você perceber isso, aumente o investimento. Aí você diz, a minha depressão, a minha doença, o meu fracasso, aquilo que te atormenta, você vai mostrar para si mesmo que aquilo já foi destruído pelos golpes no corpo que assumiu a culpa no seu lugar no Calvário. Aí aqui no versículo de número 15, diz assim, aí vem o propósito da morte, é interessante. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como que é esta vida aqui? Como que é esta vida que eu não vou viver mais para mim, mas vou viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou? Como que é isso? Quando você está
interessado nas Escrituras, em viver os princípios, o amor altruísta, viver os seus objetivos em cima do Calvário, saber que você foi curado, automaticamente você está vivendo por Ele. Porque o que Ele quer é que você seja feliz, abençoado. Mesmo neste mundo ruim. Mesmo nesse mundo que tem pessoas que às vezes tentam te tirar do sério. Tem pessoas que tentam te desanimar. Mesmo assim, Ele quer ver você passando por cima de todas estas forças contrárias mediante a convicção que você tem nele. Então nele, o seu sucesso é viver para Ele. A sua alegria é viver para Ele. A sua libertação é viver para Ele. Então, na verdade, você vai entender que a sua vida depois de Cristo é muito melhor do que aquela vida segundo as tradições religiosas ou tradições do mundo. Não interessa. Aquilo que lhe foi ensinado como certo, que na verdade está conflitando com as Escrituras. Então é isso que Jesus está trazendo em sua mensagem. Ele está mostrando que todas as suas dores, os seus problemas, tudo aquilo que te fez chorar, tudo aquilo que te fez fracassar, que te fez ser um prisioneiro, as algemas, as amarras, os grilhões de ferro, tudo aquilo que destruiu a sua vida e que fez essa vida que você tanto quer se ver livre dela, Ele está dizendo exatamente isso. Eu paguei por ela, para que você fosse livre. Por isso que eu sofri, por isso que eu fui todo arrebentado, por isso que o meu corpo foi todo dilacerado, por isso que eu sangrei até a última gota de sangue. Foi para que você viva os meus princípios, seja feliz, seja salvo e vive toda a eternidade com Deus. Então, esse é o propósito. Deixe as suas tradições e viva a realidade do Messias, que você não vai se decepcionar. Esse sofrimento, esta vida antiga, ela já foi golpeada, ela já foi destruída. Aonde? No corpo culpado de Cristo no seu lugar. Isso você jamais pode se esquecer. Então, o sangue de Jesus é a sua vida, meu irmão e minha irmã. O segredo do sucesso está exatamente na morte e na ressurreição de Cristo. Por isso que você deve abandonar tudo aquilo que você tinha como verdade, ser humilde e aceitar a verdade do Criador, que é a pessoa mais inteligente e criou todo esse universo para nós. Isso é a mensagem de Jesus. Quando você vive assim, acontece também o que Paulo escreveu no 2º capítulo de Gálatas, no versículo de número 20. Então ele reforça o entendimento aqui de Coríntios. Olha que interessante. Ele diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Acabou de explicar tudo aquilo que eu estava falando, tudo aquilo que ele mesmo falou no livro, na carta aos Coríntios. Ele então está reprisando aqui para os Gálatas. Então você vê que o sucesso de Paulo está pautado na morte e na ressurreição. Então ele conseguiu sair de uma doutrina diabólica, onde ele foi transformado em homicida e passa a ser um homem que vive, e ele sacrificou também até a sua própria vida para que esta palavra chegasse até nós. Então ele também foi uma pessoa que amou tanto a palavra de Deus e ao Senhor Jesus, que ele não se importou com a sua própria vida, visando que essa palavra chegasse hoje para mim e para você. Então você vê que a mesma mente, a mente de Cristo estava sobre Paulo. Ele estava então preocupado com as pessoas aqui do futuro, com as pessoas que pudessem conhecer
as verdades acerca do Senhor Jesus. E para fechar, eu quero falar um versículo. Nós vamos até falar mais nele na próxima palestra, mas é porque senão fica muito grande. E é aquilo, né? Muita informação, se perde muitas coisas. Então eu quero falar algo para você meditar. Nós vamos voltar em tudo isso que nós estávamos falando e vamos falar sobre esse versículo que eu vou ler agora. Mas eu quero que você de antemão já vai guardando e vai pensando nele. Olha só que interessante. Em Provérbios 15:15, é fácil de guardar. 15:15. Então veja bem. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito. Mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Então, o jeito que você pensa, o jeito que você compreende as coisas, o jeito que está o seu estado mental, ele influencia positivamente ou negativamente na sua vida. Mas nós não vamos entrar em detalhes agora. Eu quero agora desejar a todos vocês um excelente ano novo, que esse ano que passou você venha sepultar todas as doutrinas, todo o aprendizado que não lhe trouxe sucesso, e que você entre este 2021 com uma vida nova, com todo o aprendizado novo, com todas as coisas que Jesus tem trazido para o seu entendimento. Então eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, uma excelente noite, deixo aqui um grande abraço e espero vocês no ano que vem. Então na próxima quarta-feira nós já estaremos aí vivendo um novo ano com um aprendizado em cima das revelações das Escrituras em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós.